boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo, tá bom? O assunto vai ser o mesmo. E hoje a gente vai falar sobre mundo bipolar, né? Sobre Guerra Fria. E aí mais na frente eu vou explicar tanto o conceito da bipolaridade quanto o conceito da Guerra Fria. Mas antes a gente precisa entender o pré, né? O pré-Guerra Fria, né? Que é justamente a parte do contexto em que essa Guerra Fria se configurou mais na frente, tá beleza? E aí é nesse sentido que a gente vai falar agora um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Que foi a partir desse marco que começou-se, né, a pensar sobre essa bipolaridade do mundo em si. Bom, muitos países saíram muito danificados, né, tipo assim, lesados no sentido de dano, que eu quero dizer, não no sentido de leseiro, né, mas de lesado de dano. No sentido de não conseguirem manter uma economia, não conseguirem manter o seu aparato militar, porque justamente todos os seus recursos já foram investidos na Segunda Guerra Mundial, beleza? E aí, como houveram muitas outras nações que não conseguiram fazer, né, manter essa sua postura como potência, apenas duas nações conseguiram fazer esse papel, né? Que foram os Estados Unidos e a União Soviética na época, né? Que hoje tem como território a parte da Europa de uma forma geral, né? Mais próxima à Rússia ali. E é nesse sentido que depois, quando essas duas potências, né, são percebidas como potências mundialmente, é que entra o contexto da bipolaridade e da Guerra Fria. Beleza? Bom, Paulo, mas aí também tu havia falado pra gente que tinha o contexto da bipolaridade, da Guerra Fria. Mas eu não sei o que é isso, não. O que é isso, hein? O que é isso? Porque não faço ideia, não, do que seja isso. Bom, vou explicar agora, tá bom? O conceito da bipolaridade são justamente conseguir escolher entre dois lados, né? E aí os lados que são nesse aspecto são os lados econômicos, né? Sistema político-econômico, que é justamente a parte do socialismo e a parte do capitalismo, beleza? O socialismo ele está associado à União Soviética, né? E o capitalismo associado aos Estados Unidos. E aí por que existiam esses dois sistemas políticos e econômicos, né? Porque justamente como houve, né, na Segunda Guerra muitas divergências, esses contextos acabaram abarcando, né, abraçaram de certa forma muitas outras nações. E por exemplo, o contexto de querer ainda mais uma economia melhor, uma economia mais fundamentada, uma economia mais forte, significou no contexto do capitalismo, né? Que é justamente essa acumulação de bens e ainda mais conseguir lucrar em cima dos seus investimentos, dos seus financiamentos, das suas moedas de troca, né? De certa forma, o capitalismo ele acabou sendo uma saída para os países que queriam ter um desenvolvimento econômico melhor. Enquanto o socialismo ele foi muito mais associado a conseguir fazer que a sociedade em si pudesse se ajudar. E a partir dessa ajuda, outros países também não necessariamente focados na sua economia, mas sim no seu povo conseguissem prosperar, né? Porque é justamente esse o conceito, de ter uma certa igualdade social, né? Então, nem todas as pessoas vão ser, por exemplo, né, ricas ou pobres, mas terão como é que eu posso dizer? A sua classe, né, que a gente conhece como se fosse na classe social, a mesma classe, né? Ou então a mais equilibrada possível, dessa forma. E aí a bipolaridade é isso, né, de conseguir escolher entre um desses lados. E os lados, né, que é necessário ser escolhido nesse contexto de Guerra Fria são o capitalismo e o socialismo, né? Enquanto nações que visavam melhor o lucro escolheram, né, o lado do capitalismo, as nações que visaram mais a parte social, né, a, a atender sua população de uma forma mais focada, foram os países socialistas, beleza? E aí, gente, agora eu vou falar um pouco sobre o porquê do nome Guerra Fria, né? E aí, esse sentido é porque, assim, foi uma guerra, sim, tá? Entre esses dois sistemas políticos e econômicos, né? Do capitalismo e do socialismo, mas não houveram embates diretos, né, entre as duas nações. Mas assim,
Por mais que não houvessem esses embates diretos, né, de, por exemplo, União Soviética contra Estados Unidos, houveram embates entre outras nações que defendiam esses, esses sistemas, né, de certa forma. Então, assim, quando teve também a guerra da Coreia, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, foi por conta disso. Quando houve a guerra do Vietnã, né, também foi por conta desse contexto, né, do socialismo contra, né, entre aspas, o capitalismo. Também quando houve a guerra do... não sei se foi bem uma guerra, mas lançamentos de mísseis em Cuba, né, foi por conta desse contexto também. Então, assim, o nome da Guerra Fria, para as potências que estavam envolvidas, né, elas não se degladiaram de uma forma direta, mas indiretamente houveram muitas outras formas, né? Então, por exemplo, quando houve essa Guerra Fria, houve muito aperfeiçoamento de armas, houve muito aperfeiçoamento da tecnologia, né, da época, assim, comparado à tecnologia da época, né, eles queriam sempre estar à frente uns dos outros, né. Então, quando o socialismo mostrava estar à frente de uma vertente do capitalismo, o capitalismo tentava se sobrepor, né. Então, isso foi em tudo, tá? Em tudo que eles pudessem competir. Então, assim, imaginem um jogo de xadrez, né? De certa forma, em que havia muitas estratégias para se pensar em jogadas que fossem boas, para justamente o outro sistema político poder se desfavorecer disso, certo? E aí é claro, né, que como consequência dessas estratégias, houveram muitos outros planos, outras formas de querer ainda mais mostrar o poder, né, dessas potências, que eu vou mostrar a seguir. Então, vem comigo. Então, galera, agora eu vou falar um pouco sobre os marcos da Guerra Fria, tá bom? E eu quero citar só um exemplo para vocês, né? Sabem o Muro de Berlim? Já a gente vai falar sobre eles, tá bom? Bom, o principal início, né, para esses marcos acontecerem foi justamente o lançamento do Plano Marshall, né? E o que seria esse plano? Foi de certa forma, um pensamento, né, que o presidente dos Estados Unidos teve para que os países pudessem estar aliados, né, de certa forma, ao capitalismo. Então, os países que estavam pensando em ir para o regime socialista acabavam, por exemplo, se não houvesse nenhuma outra contrapartida, né, dessa outra vertente de pensamento, eles acabavam indo porque eram juros baixos para a reconstrução do país, né? E aí, em contrapartida a isso, né, que é outro marco, houve a criação da Comecon, certo? Que foi justamente pela União Soviética para que os seus aliados não pudessem ir em direção ao regime, né, que estava contra eles, que era o capitalista. E aí é justamente esses principais marcos que acabaram gerando outros, né? Como, por exemplo, o bloqueio, né, pela União Soviética de todas as rotas terrestres que davam acesso a Berlim, porque a Alemanha ela havia aderido a esse sistema capitalista, né? E aí, como muitas ideologias também na Alemanha estavam tendo com relação ao socialismo, né, houve justamente a separação entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né, que foi justamente a partir do Muro de Berlim que foi feita essa separação, né. E além disso, teve a criação do Tratado do Atlântico Norte, né, que foi a OTAN, que foi uma estratégia dos Estados Unidos para que pudesse manter alianças militares com, por exemplo, outros países e pudesse se proteger a respeito dos inimigos, né? Então, assim, a gente vê que realmente são muitos marcos, né? Muitas, de certa forma, maneiras, né? Obviamente que tem outras, mas acredito que essas são as principais que a gente possa estar falando agora. E também até para que vocês possam compreender, né, como muitas coisas estão interligadas, beleza? E agora? Bom, gente, eu peço desculpa a vocês, mas teve um outro marco, né, que eu esqueci de falar, que foi
do Pacto de Varsóvia, certo? Que foi justamente um pacto feito entre os países aliados para que pudessem ter ainda mais aparato militar e, enfim, né, fortalecer as tropas militares a respeito dos inimigos que pudessem atacar a qualquer momento, né? E aí agora sim, vamos falar das consequências dessa Guerra Fria, tá bom? Bom, tiveram coisas boas, tiveram coisas ruins, mas com certeza houve o aumento da produção de armamento nuclear, né? Porque como eram continentes, né? Em diferentes continentes, essas principais potências, né? Um era na América do Norte, que era os Estados Unidos, e o outro era na Europa, que era a União Soviética, né? Houve esse desenvolvimento de armamento nuclear. Também houve o desenvolvimento, né, das redes de espionagem. Então, aqueles filmes de espiões, né, que a gente vê, geralmente na década né, entre a década de 50 e 80, mais ou menos, né, que é justamente nesse contexto da Guerra Fria, né, houve o desenvolvimento da corrida espacial. Então, assim, aquele negócio lá do homem chegar à Lua, né, e ter uma bandeira dos Estados Unidos na Lua. Esse é das consequências, né, dessa Guerra Fria. Também houve a formação de alianças militares, né, como eu falei, tanto do lado capitalista quanto do lado socialista. E também houve a divisão, né, da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental, que depois, né, quando acabou essa Guerra Fria, esse muro ele foi derrubado, né? E aí lá está marcado no chão como o Muro de Berlim, né? Então, assim, foram consequências que são só algumas, tá? Estou aqui trazendo de uma forma bem resumida para vocês, mas que contribuíram bastante nesse contexto da Guerra Fria. Bom, gente, está acabando, tá? Parabéns por você que chegou até aqui, viu toda a aula, tá? Você é top, meu querido e minha querida. E aí agora a gente vai falar sobre o fim da Guerra Fria, beleza? E aí esse fim começa justamente na crise que o socialismo possui, né? Na década de 80, né? 1980, em que como o regime socialista era totalitário, ou seja, não era possível ter outros partidos com outras ideologias além da socialista, né? E aí houve uma crise nesse socialismo justamente por conta da falta de democracia que era vista, né? Tanto em regimes ditatoriais ao longo do planeta, né, como ocorreu aqui, e também como pelo atraso econômico, né, porque assim, como houveram muitos investimentos, né, foi necessário sim, de certa forma, conseguir mais matéria-prima para que pudesse se aprimorar além do capitalismo, mas como era justamente aquela política, né, de certa forma, conseguir as suas próprias matérias-primas, não foi tão aceita, assim, né, de certa forma, esse escambo, né, apenas trocas sem ser tão voltadas para o capital, né. Então, assim, com essas consequências, né, econômicas e também sociais, a Guerra Fria ela passou, a Guerra Fria acabou mostrando, né, que havia muitos conflitos econômicos dentro do socialismo, né. E aí foi justamente nesse contexto, né, que houve um acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética na época, para que houvesse ainda mais, como é que eu posso falar, uma bandeira de paz entre eles, né, para que pudessem sim chegar ao fim do período da Guerra Fria, mas que não tivessem embates, né, não pudessem ter futuramente embates diretos. E aí isso faz, né, consequência justamente com o mundo em que nós temos hoje, né? Assim como é necessário se reinventar na nossa vida, foi se mostrado também necessário reinventar-se um sistema político-financeiro que, por não se reinventar, acabou, de certa forma, acabando, né? Ele acabou não dando sucesso, não vigorando. E é justamente nesse contexto, né, da falta de democracia e também da falta da economia, de uma economia forte, foi que o socialismo findou, certo? Bom, essa foi a aula e eu espero que você tenha gostado.